Gente, eu resolvi gravar esse vídeo para tratar dessa questão de Deus e a criação do universo. Em primeiro lugar, dizer que o fato da pessoa defender a teoria do Big Bang para explicar o surgimento do universo, isso não significa que essa pessoa seja ateu. Isso significa que essa pessoa tem uma explicação racional para dar o surgimento do universo. Ela tem uma explicação pautada no método científico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque essa teoria do Big Bang ela foi criada por um padre. Ou seja, um padre é uma pessoa que acredita em Deus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, por exemplo, sou católico, acredito em Deus e defendo a teoria do Big Bang da mesma forma que eu defendo a teoria da evolução. Então, para a gente tratar desse assunto, a gente precisa voltar um pouco no começo. Explicar o que é o universo. O que é o universo? O universo ele é tudo aquilo que existe fisicamente. Por exemplo, quando você olha para o céu, principalmente à noite, onde os objetos celestes eles estão mais nítidos, aí você vê as estrelas, a lua, todos esses corpos celestes, eles compõem o universo. Então o universo ele é tudo aquilo que existe fisicamente. E a teoria do Big Bang, ela é uma teoria que, em primeiro lugar, ela não descreve o surgimento do universo. Ela descreve o desenvolvimento inicial do universo. Como o universo ele se desenvolveu nos seus primeiros momentos de vida. É isso que a teoria do Big Bang explica. E a teoria do Big Bang, ela sustenta que o universo, em um dado momento, ele era menor do que um átomo e, de repente, esse universo, em um dado momento, ele expandiu. Não foi uma explosão, foi uma expansão do universo. Essa teoria do Big Bang, existem assim algumas provas que sustentam essa teoria. As provas são o seguinte: em primeiro lugar, as galáxias, o universo, ele está em uma constante expansão porque as galáxias elas estão se afastando uma das outras conforme o passar do tempo. Então isso já é uma prova de quê? De que o universo ele expandiu de um determinado ponto, de um determinado lugar em um determinado momento. Houve essa expansão. Então o fato dessas galáxias estarem se afastando uma das outras com o passar dos anos, do tempo, isso nos leva a sustentar de que o universo realmente expandiu de um determinado ponto. Realmente houve essa expansão. E isso que é o que diz a teoria do Big Bang. Agora, em relação à teoria da evolução, que é outro tema polêmico também, que diz sobre a evolução das espécies aqui nesse planeta, o surgimento e a evolução das espécies. Bom, essa teoria da evolução, que sustenta, inclusive, que o ser humano ele teve seus ancestrais que não tinham as características genéticas parecidas com suas características atuais, né? Os seres assim, os nossos ancestrais tinham uma genética diferente da nossa, um modo de vida diferente da nossa. E a teoria da evolução sustenta que nós evoluímos de um ancestral em comum com um macaco, tá? Ela não sustenta que o ser humano veio do macaco, ela sustenta que nós temos um ancestral em comum com o macaco. Desse ancestral surgiram os macacos, surgiram a espécie humana e surgiram outras espécies semelhantes. Então, o primeiro mito que a gente tem que derrubar aqui é dizer que a teoria da evolução diz que a gente veio do macaco. Ela nunca disse isso. Até porque os macacos que estão aqui hoje em dia, eles não evoluíram. Então, ela nunca disse isso. Ela diz que nós evoluímos de um ancestral em comum. E será que existe algum tipo de prova também para dar a essa questão da evolução? Existe. Por exemplo, se você pegar o embrião no seu período inicial, se você pegar o embrião de um ser humano, de uma tartaruga, de um cachorro, de um gato, você vai ver que todos esses embriões, no seu período inicial, se você colocar eles lado a lado, você não vai saber diferenciar qual embrião pertence a qual espécie. Por exemplo, você não vai saber diferenciar o embrião do ser humano, o embrião do cachorro. Você não vai saber distinguir porque todos eles são idênticos,
são parecidos, quase idênticos, muito, mas muito semelhantes. Então isso nos leva a sustentar a hipótese de que todo ser vivo descendeu de um ancestral em comum. Tá? Isso é uma prova aí da evolução das espécies. Esse tema é um tema polêmico porque existe uma certa discussão entre o criacionismo e a evolução, onde o criacionismo seria a hipótese que sustenta que Deus ou alguma entidade superior criou o universo e posteriormente o ser humano, e a evolução é a teoria que sustenta de que tudo evoluiu. O universo evoluiu, expandiu, quer dizer, de um determinado ponto, houve a evolução desse universo e posteriormente houve a criação das espécies a partir desse próprio universo, a partir da natureza desse próprio universo. E as espécies foram evoluindo com o passar dos anos. Né? A teoria do Big Bang explica o desenvolvimento inicial do universo. E depois entra a teoria da evolução, explicando a evolução das espécies aqui nesse planeta Terra ao longo do tempo. Então o que acontece, gente? A minha opinião é essa que eu dei aqui no vídeo. Eu defendo sim de que o universo tenha surgido de uma expansão a qual nós damos o nome de Big Bang. Na verdade, esse nome Big Bang ele significa grande explosão. É um nome assim usado erroneamente. Foi Fred Hoyle que cunhou esse termo, Big Bang. Essa teoria ela foi criada por um padre, foi um padre belga chamado Georges Lemaitre. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, mas o nome dele mais ou menos é esse aí, Georges Lemaitre. Vamos chamar de Lemaitre para ficar mais fácil, pelo sobrenome dele. Então foi esse padre belga que criou essa teoria do Big Bang. No início, ele nem chamou a teoria do Big Bang de teoria do Big Bang. Ele chamou de hipótese do átomo primordial. Depois de muito tempo é que Fred Hoyle veio e cunhou esse termo aí, Big Bang, que significa grande explosão. Mas nós sabemos, na verdade, que não foi uma explosão. Foi uma expansão do universo. E eu defendo sim essa teoria por conta das várias evidências que existe em relação ao fundamento do surgimento do universo. As evidências nos levam a defender de que realmente houve essa expansão do universo, criando toda a sua imensidão, toda a sua dimensão que nós vemos aí e que nós convivemos dentro desse universo. E a teoria da evolução também. Existem não só as teorias, a teoria que eu citei, não só a prova, a evidência que eu citei aqui, mas existem várias evidências também de que as espécies evoluíram com o passar do tempo e que nós descendemos de um único ancestral, um ancestral em comum. Existe muito preconceito em relação a isso. Como eu disse aqui no começo do vídeo, as pessoas às vezes costumam acreditar que quem defende a teoria do Big Bang e defende a teoria da evolução, que a pessoa é ateu, que a pessoa não acredita em Deus, que a pessoa não tem fé. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe uma coisa que se chama ciência, existe uma coisa que se chama estudo, e nós temos que buscar por ela. Nós temos que buscar por esse conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Né? Então esse conhecimento é nos dado aí através do método científico. Quando os cientistas eles chegaram a essa conclusão de que realmente o universo expandiu de um determinado ponto do universo, isso foram noites e noites de estudos, foram mentes e mentes pensando, quebrando a cabeça ali o dia todo. Então foi fruto de estudo. Foram coisas estudadas para que realmente se chegassem a essa conclusão. Não foi uma coisa que foi decidida de um dia para o outro, ou não foi uma coisa fácil de se pensar. Houveram várias discussões, debates em relação a isso. Então não é uma coisa assim que se diga, eles pensam dessa maneira. Eu acho que não é nem muito uma questão de pensar. É uma questão assim de você ser mais racional, não é uma questão de pensar no sentido de ser opinião, é uma questão assim de você buscar uma certa racionalidade, um certo fundamento assim para explicar o surgimento do universo e a evolução das espécies
e não vinculado ao método religioso. Até porque a religião, cada religião vai ter um conceito diferente, né? E a teoria do Big Bang não. Ela sustenta uma única hipótese, assim como a teoria da evolução também sustenta uma única hipótese. E essas hipóteses, elas são baseadas em métodos científicos, né? Como eu disse, em noites e mais noites que os cientistas passaram ali acordados, tentando entender o que realmente aconteceu. Então, gente, não vamos associar uma coisa com a outra, dizer que a pessoa que acredita no Big Bang, na evolução, é ateu, que a pessoa que defende isso é ateu, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós temos que explicar os fenômenos através do método racional. Então, gente, por hoje é só.